Olá, boa noite. Estamos ao vivo em mais uma live. Hoje um tema muito específico sobre o transtorno bipolar. Vamos esperar um pouco o Instagram entregar para os seguidores essa live e a gente já começa para falar um pouco sobre o transtorno afetivo bipolar com uma convidada muito especial, a doutora Evelyn, para participar conosco. Então, você que está chegando aqui, compartilhe essa live para que mais pessoas possam participar conosco. Vamos esperar um pouquinho e daqui a pouco a gente começa. Maria Amorim. Maria Amorim, seja bem-vinda. Evelyn, doutora Evelyn está chegando. Vamos ver se agora vai. Estão me ouvindo bem? Doutora Evelyn, vamos ver se está conseguindo entrar. Vamos ver. Ei, querido, Agora tudo foi. bem? Ei, tudo, Boa você me ouve noite. bem? Me Boa ouço bem, e noite. você? Te ouço bem também. Enviei a solicitação duas vezes. É assim mesmo, acontece, né? Problemas técnicos. Tá em Santa Maria, Edmilson? Tô indo em Santa Maria, esperando o Ai, frio chegar aqui, ainda não. trabalhando. Ainda não chegou ainda não. A festa pomerana é um marco, né? Na É um temperatura marco. da cidade. Eu tava aí em Vila Velha esse final de semana e nem participei da festa Ah. pomerana. E aproveitando o gancho, você tá atendendo aqui em Vitória de Vila Velha também. Não, eu tava. Ano passado eu estava atendendo presencial em Vitória, na Reta Penha, mas Uhum. agora eu atendo só online mesmo. Foquei só online. Nem presencial aqui em Santa Maria eu tô atendendo, só online. Tá. Bem melhor, nem se compara, né? Tô É, focando aí só no online mesmo e tem dado certo. Tem dado certo, tem a demanda é aparecido muito grande, né, Edmilson? muito, Uhum. muito grande, né? Não sei aonde vamos parar do jeito que está a sociedade, porque a sociedade está doente. Sim. É. Não só com transtornos mentais, né, diagnosticados, mas uma crise na cultura propriamente dito que traz insanidade, né, que traz o caos. Aí, É isso aí. nós estamos aí para ajudar, né, doutora? Não, então, e é melhor a gente também nem focar nesse tema. Você me lembrou até o primeiro livro do Vitor Sales Pinheiro, né, Ademilson? A Crise da Cultura e a Ordem do Amor. Ah, Nem vamos verdade, por esse verdade. lado, senão a live vai É, durar 3 horas. De é fato, verdade. uma sociedade doente, ela produz sintoma. Doente em termos Uhum, de valores, em termos de hierarquia, de valor, ela se desorienta uhum. e invariavelmente produz sintomas.
E aí, por isso, Sim, justifica hoje a gente ter essa demanda tão alta, tão prevalente na saúde mental. perfeito. Bom, sem ouvir, deu uma falhada. Vocês me ouvem bem? Você está travando um pouco para mim agora. Você está travando para mim. Voltou. Você voltou. Você travou, mas voltou. Você permanece travado. Meu Deus. Veja a Vamos. conexão. Vou ver. Aqui permanece travado. Voltou não? Não. E eu? Você tá normal pra mim. Meu Deus. Tá, vamos. Tenta mudar a conexão. Você tá no Wi-Fi? Aqui travou. Wilson, não lhe E vejo e agora? não lhe ouço mais. Permanece É agora. congelada a tela. Só o áudio que tá bom. Tentam mudar a conexão? E agora, melhorou? Vamos ver se vai. Melhorou. Agora melhorou. Melhorou? Que bom. Que bom. A gente escolheu Bom, um tema bem simples, né? Para falar hoje. Transtorno não, bipolar. senhora. É um tema bem complexo e que demanda aí uma certa experiência, expertise, sensibilidade e resiliência, eu acho, do terapeuta, né? Pelo menos da minha parte, uma resiliência, porque a probabilidade de um paciente bipolar ter uma recaída, né? Uma recaída que a gente chama no sentido de uma crise Ter depressiva, uma crise, crise maníaca, porque né? é uma doença É grande. crônica. Aham. Porque é uma doença crônica. Então, o Uhum. paciente, quando ele recebe diagnóstico, é para uma vida inteira. Claro que é uma doença cíclica em termos de aparecimento ou não das crises, né? O paciente, ele não vai ficar, pelo menos não no início da doença, em crise o tempo inteiro. Mas ela é crônica. E aí, de fato, Sim. ela requer um tratamento contínuo, né? Uhum. Perfeito. Mas me fala, o que seria, então, vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. O que seria, o Evelyn, você que está aí, né, faz a pós-psiquiatria lá no Eu, Albert Einstein, parabéns, obrigada. né? E me fala, o que seria, né, pessoal que está acompanhando a gente, pessoal chegando aí na live, hoje a gente vai falar sobre o transtorno afetivo bipolar, o que seria propriamente dito aí na psiquiatria esse transtorno afetivo bipolar, né? O que se caracteriza, quais os critérios para a gente diagnosticar, né? E possíveis aí, a importância da medicação. Acho que é muito importante a gente bater nessa tecla, você particularmente bater nessa tecla, porque os pacientes são cabeça dura em tomar medicação, sim, né? É. Não, Não agora o só no interessante é outros. que ao final, Ademilson, você vai ver que inclusive a medicação é a técnica que eu vou menos bater. Né? Ela é extremamente Sim. relevante. O paciente com um diagnóstico de Uhum. transtorno bipolar ou de espectro bipolar, ele não pode ficar sem a medicação. Uhum. Mas entendendo o transtorno bipolar como uma doença multifatorial, ou seja, Uhum. ela tem várias causas, né? Por isso que a gente, na realidade, chama de transtorno, nem faz sentido chamar de doença. Quando é doença, a gente Uhum. consegue achar uma causa bem definida. Quando é transtorno, há diversas causas. Não há uma causa única que explique a manifestação dos sintomas, né? Agora, a Uhum. medicação ela é essencial. O paciente que recebeu o diagnóstico, ele não pode ficar sem, mas ao final vai ser a tecla que eu menos vou bater, inclusive. Mas ao longo da live eu vou Perfeito. explicar por quê. Tá. Bom, para definir o transtorno bipolar, primeiro eu vou falar como que é feito o diagnóstico na psiquiatria, Uhum. que é dessa forma. Ou a gente classifica as doenças em categorias ou de maneira dimensional. Então, quando é categoria, é algo qualitativo. Ou a pessoa tem um transtorno ou não tem. Dessa
forma, o DSM, nosso Manual de Diagnóstico e Estatística, ele vai categorizar o transtorno bipolar como tipo 1, tipo 2, acabou. E há uma outra forma de você classificar um transtorno que é de maneira dimensional, em que você tem a normalidade num polo e no outro o patológico. E entre isso, há um contínuo de manifestação e sintoma. Então, e é quando a gente chega naquele raciocínio de espectro, que hoje na psiquiatria se fala muito mais, se pensa muito mais nos transtornos psiquiátricos como transtornos espectrais. Não é, por exemplo, o cara que é bipolar tipo 1 ou 2 ou não é bipolar. A gente pensa no espectro bipolar, desde uma apresentação leve da doença até a apresentação mais grave, que é o transtorno bipolar tipo 1. Isso, e mais, não são todos os... Eu gosto de pensar em espectro, mas não são todos os colegas que gostam, inclusive. A gente muito boa pensando de maneira categorial. Se não for tipo 1, se não for tipo 2, não é bipolar, eu não trato. Agora, pensa na sua prática, Denilson. Quando você desconfiou que um paciente tivesse transtorno bipolar, me fala quantas vezes ele estava ali, preenchendo os critérios do DSM. Raramente, sim. Quer dizer, não peguei nenhum. Raro. Não peguei nenhum, de Raro. verdade. Eu peguei, assim, peguei mais uma crise depressiva, e em determinados momentos uma compulsão alimentar, uma insônia e autoagressão. Aí eu olhei assim e falei assim, mas há um mês atrás eu estava bem depressivo. E eu fiquei meio assim e falei assim, olha, vai fazer uma avaliação psiquiátrica. A melhor coisa que você faz foi receber o diagnóstico, mas é como que se recebeu lá a medicação, diagnóstico e tal, mas como fica muito mais em depressão do que uma euforia, então a gente trabalha muito mais as distorções cognitivas, né? As interpretações distorcidas da vida dela, do que, né, a mania. Ela raramente entrou em mania durante a vida. Tem até uma coisa que eu ia falar, ao longo da vida, uma linha, né? Ao longo da vida, o mapa da vida. Da história natural da evolução. A história natural. Quando se manifestou a euforia, quando se manifestou os eventos estressantes, o que desencadeou, o que está mantendo esse comportamento, enfim. A gente começa a olhar esse mapa da vida da pessoa e começa a perceber ali, mas sim, foram raras vezes que eu atendi quer dizer, nenhuma vez eu atendi um paciente que estava assim, em euforia propriamente dita, né? Era o que eu esperava que você dissesse. E não mais de você só não pegar um paciente em euforia, como você não pegar um paciente em consultório que preenchesse todos os critérios clínicos para diagnóstico em transtorno bipolar tipo 1 ou 2. Isso é muito raro. A gente pega na emergência, que é o quê? É o tipo 1, que pensando numa maneira espectral, é o paciente mais grave. Aí ele vai chegar, de fato, à emergência preenchendo todos os critérios diagnósticos de bipolaridade. Agora, se eu penso de maneira categorial, eu vou tratar só quem chega grave na emergência e todas as outras nuances do transtorno, ela vai ficar sem tratamento, esse paciente ele vai ficar sem tratamento, sabe? Então, a minha maneira de pensar em diagnóstico de transtorno bipolar é pensando num espectro. E o que define a bipolaridade, né? É a presença de um episódio maníaco ou um episódio hipomaníaco. De maneira geral, o episódio maníaco, ele vai preencher alguns critérios, né? Critério A até o E. Um critério essencial da mania é que haja humor exaltado, relação de humor, haja uma certa euforia, uma alegria que não cabe, ou um humor irritável, né? A gente vai ter, para classificar como um episódio maníaco, a gente tem que ter essa relação, essa elevação do humor. Se é bipolar, então tem uma eutimia, um humor normal, e a gente tem dois polos, um eufórico
e um hipertímico, uma série de sensações, só que negativas, né? Uhum. E aí pensamos em mania, a gente tem esse humor elevado ou irritável, que é o mais prevalente até, inclusive. É mais comum o paciente chegar se queixando de estar irritado do que se queixando de estar muitíssimo eufórico, né? Sim. E aí depois a gente vai para o critério B, em que a gente preenche vários critérios que estão no DSM, que aí vai ser um paciente que está impulsivo. Dentro dessa impulsividade, a gente tem gastos descabíveis, a gente tem um comportamento sexual de risco, a gente tem um pensamento que vai estar acelerado, a gente tem uma Uhum. fala que, por acompanhar esse pensamento, vai estar acelerada. A gente vai perceber, pensando em exame psíquico, né? Quando a gente classifica linguagem e pensamento, a gente percebe uma fuga de ideias. Não sei se você já pegou no seu consultório, Denise, isso é quando o paciente está mais grave. Mas é quando ele está lhe contando algo e você fica assim, hã? É uma ideia que não liga na outra, que não liga na outra. Então, ele tem um objetivo, ele quer lhe contar algo, mas antes de lhe Foge, né? responder o que você perguntou, ele vai colocando assim, vários assuntos Uhum. satélites, né? E acaba que foge do tema, e acaba que o que ele lhe fala tem pouco sentido. Uhum. E a gente tem também o sintoma, a classificação da hipomania, que é no quadro tipo 2, é uma mania mais branda, né? Uhum. E a diferença principal para a gente dar o diagnóstico de tipo 1 ou tipo 2, ou aí depois a gente fala no espectro, é a presença da mania. O paciente bipolar, ele tem que ter tido mania alguma vez na vida, Uhum. ou hipomania. E a diferença é que na mania a gente tem a possibilidade desse paciente fazer um quadro psicótico. 75% dos pacientes bipolares tipo 1 não tratados, o curso natural da doença é evoluir para um quadro psicótico, uma mania psicótica. Sim. E enquanto na hipomania isso não acontece, é uma coisa mais branda. É um paciente que ele está ali trabalhando mais do que deveria. Ele está ali com redução da necessidade de sono, então ele dorme um pouco, mas se sente muito bem no dia seguinte. Só que os desdobramentos negativos dessa postura dele não se manifestam em várias áreas da vida. Enquanto no quadro maníaco é tudo muito exuberante. É um homem que nunca traía a esposa e começa a trair. É uma família que tinha um patrimônio e um mês perde por conta dessa impulsividade. Né? É um quadro mais Uhum. florido. Sim. E já pensando no espectro, a gente não necessariamente. Aí complica um pouco mais, fica mais para dentro do consultório. Por que eu trouxe a ideia de espectro? Porque eu quero que quem esteja assistindo a live perceba o seguinte: o paciente não precisa estar no polo mais grave da doença para produzir sintoma que gere sofrimento e que tenha tratamento, que haja possibilidade de melhora, né? Uhum. Sim, sim. E aí, nessa questão que você trouxe sobre espectro, às vezes a pessoa acha que está tendo uma agitação no pensamento, uma agitação, uma impulsividade, ela acha que ela está ansiosa, ou ela acha que ela está ela tem hiperatividade, e Uhum. não. E não é hiperatividade, ela acha que está com crise de insônia, estou tendo crise de insônia, ou então, né, se eu estou com um transtorno alimentar, estou comendo muito, né, muito e tal, e vai no nutricionista, sendo que no fundo ela precisa ali de uma avaliação psiquiátrica para investigar mais a fundo isso. Quando eu percebo, né, essa agitação maior ou essa depressão, ou a gente vai acompanhando ali, né, geralmente uma sessão por semana, ou o paciente dependendo uma sessão cada 15 dias, 10 dias, vou comparando como que ele estava na primeira sessão, como é que ele estava na segunda, como é que ele estava na terceira, e aí faço, opa, o que mudou ao longo da semana, ao longo desses 10, 15 dias, da primeira à quarta sessão, por que mudou?
Estava com humor deprimido e agora está exultante, está mais falante, está agitado, está irritado, está arrumando confusão no serviço, É isso. né? Está com a irritabilidade maior e acha que é ansiedade, porque a ansiedade também traz uma irritabilidade, também traz um nervosismo, uma sensibilidade no humor maior, né? A ansiedade também traz insônia. Então, ali acaba a pessoa, o próprio, às vezes um terapeuta ou um próprio profissional da saúde, ali um nutricionista, está com compulsão alimentar, vai no nutricionista, mas acaba não tendo essa visão de que pode ser o transtorno bipolar se manifestando no início do sintoma, né, de forma mais sutil e que ainda não avançou. Isso. E aí a pessoa, por exemplo, né, o que eu percebo, faz uma atividade física e ela gasta essa energia, aí meio que volta a ficar num estado normal, natural da vida, vamos dizer assim, do humor. Então ela faz esse gasto energético e aí diminui. Só que não aguenta. Dura ali 15 dias, 20 dias, ela tá. E aí volta de novo o sintoma. Ela não sabe o porquê. E não trata. E por quê? Não sabe e não trata. E por que, Ademilson, que há essa dificuldade, tanto no consultório de psicologia quanto na psiquiatria? Porque os sintomas dos transtornos psiquiátricos, eles se sobrepõem. Há muita, como você relatou, há muita similaridade entre um transtorno ansioso e um transtorno bipolar, sim. Até porque, como a gente está batendo aqui, como a gente está frisando, não é só o paciente que é o mais grave, que é o transtorno, o TAB tipo 1, que ele vai ter a doença. Por mais que a maioria dos profissionais ainda tenham essa tendência de pensar de maneira categorial, né? E outra coisa também, né? O diagnóstico do transtorno bipolar, ou qualquer diagnóstico em psiquiatria, ele é longitudinal. Ele não vai por um médico responsável, ele não vai ser dado na primeira consulta. Ele vai numa primeira consulta. Para começar, que a primeira consulta a gente quer o rapport. A gente quer construir uma aliança terapêutica. A gente quer que essa pessoa confie na gente, etc. E volte para o consultório. Fato. Isso está no Dalgala Rondo, que é a nossa bíblia da psicopatologia. Psicopatologia. Isso. Então, os diagnósticos na psiquiatria, eles serão longitudinais. É você observando como que essa doença vai se apresentando à medida que o tempo avança. Como falamos, é difícil porque os sintomas são similares entre os diversos transtornos. Agora, uma coisa muito interessante para dar diagnóstico de transtorno bipolar, que eu uso na minha prática clínica, é o seguinte: história familiar. Paciente bipolar, ele tem alguém bipolar na família. Então, isso sempre tem que ser investigado. Não tem como um paciente ser bipolar sem ninguém com transtorno bipolar na família. E aí, o que acontece? Você também não vai perguntar, tem alguém bipolar na sua família? Porque, de maneira geral, ele vai negar. Ou então, a própria pessoa que tem bipolaridade não recebeu o diagnóstico, ou recebeu o diagnóstico de doenças, de outros transtornos. Então, é interessante perguntar, pensando... Primeiro, você pergunta abertamente se na família tem TAB. Se não tiver, é interessante perguntar... Já houve história de internação psiquiátrica? Porque a maior parte das internações psiquiátricas são, né, por conta de transtornos do humor e transtornos psicóticos. Vale a pena a gente pensar também a parte de etilismo na família, porque é muito comum a associação entre transtorno bipolar e etilismo, até por conta daquilo que você estava falando, né, da dificuldade de controle de impulso. Então, isso é uma coisa que ajuda a gente a sustentar a nossa hipótese de transtorno bipolar, que é a história familiar. Mas esse paciente que ele é bipolar, como falamos, são dois polos. Ele já deprimiu, né? Ou provavelmente ele já deprimiu na vida, ou ele está chegando pra gente em depressão. Porque, como você falou, é raro a gente pegar um paciente de mania ou hipomania. Ou em qualquer outro estado de ativação de humor, né? Então, a depressão bipolar, ela tem peculiaridades que fazem ligar para a gente o alerta vermelho de que não seja uma depressão pura, de que não seja uma depressão unipolar, né? Por exemplo, paciente que deprime jovem, deprime antes dos 25 anos,
paciente que já teve vários episódios depressivos na vida, paciente cuja apresentação da depressão é com sintomas neurovegetativos reversos. O que é isso? O que é normal numa depressão unipolar? É a pessoa sentir pouco apetite. Ela está ali virando um casulo, ela está se encolhendo, é como se ela estivesse se ligando. Então ela vai ficando sem apetite, vai ficando sem sono. Na depressão bipolar, essa pessoa tem muito apetite. É uma depressão que ela vai falar que em vez de emagrecer, ela ganhou 20 quilos. Né? É uma depressão em que em vez de não dormir, de ter insônia, ela tem hipersonia, ela dorme a maior parte do dia. É o que a gente chama de depressão atípica. Né? Então isso também contribui para um diagnóstico de transtorno bipolar. E aí, ao longo do tratamento, o que a gente observa? Como que essa pessoa chegou deprimida, entrei com antidepressivo. Como que essa pessoa se comportou? Respondeu a esse antidepressivo? Ela melhorou e sustentou a melhora? Ela melhorou, ficou algumas semanas bem e depois já teve retorno dos sintomas? Ela não melhorou? Porque se melhorou e voltaram os sintomas, ou se foi indiferente ao antidepressivo, já é mais um alerta para mim de que seja uma depressão que esteja dentro do espectro bipolar. E o pior dos mundos, né? Que é o psiquiatra entrar com antidepressivo e o paciente mudar o polo. Ele sair dessa depressão e ir para um quadro maníaco ou tão ruim quanto ele misturar, ele fazer uma depressão mista. Ele manter o quadro de humor deprimido, manter ideação suicida, eventualmente se ele estiver tendo, só que agora ele tem mais energia. Ele está mais impulsivo. Então, o que ele pensa, falando da definição de impulso, né? No impulso, há o pensamento e a ação. Não há ponderação no meio. Então, imagina um paciente deprimido impulsivo, com uma ideação suicida. Né? É gravíssimo. Então, quando a gente vai entrar com antidepressivos, tem que ser muito bem ponderado e você tem que avaliar de perto essa resposta, porque se for uma depressão bipolar e não unipolar, esse paciente ele pode ciclar, ele pode virar para uma mania, né? Perfeito. Muito bom. Eu, assim, no que se refere, eu fico mais vou tratando, né, o paciente, assim. Primeiro eu particularmente, na clínica, né, nos atendimentos, a gente vai percebendo como que esse paciente, ele se cuida, né? Por quê? Porque se ele se cuida, não vai permitir com que desencadeie ali, não avance os sintomas. Os sintomas podem até aparecer, mas não vai avançar. Então assim, alguns pontos, né, que eu trouxe, principalmente no que se refere a tratamento, né? Ele monitorar o humor dele. Né, assim, a gente trabalha em terapia, o monitoramento das emoções, né? Monitorar o seu humor. Monitorar, principalmente assim, as mulheres, no que se refere ao ciclo menstrual, né, a TPM e tal, às vezes ela não é uma simples TPM, não é uma coisa que dura ali nos dias específicos do mês. Não, você tem que dar uma pesquisada, tem que se conhecer, desenvolver esse autoconhecimento, essa autopercepção, justamente para monitorar o seu humor, para ver, não, como assim? Todo mês, então assim, de 2 em 2 meses eu tenho um pico de impulsividade em alguma área da minha vida, uma irritabilidade maior, ou, sei lá, né, um desânimo que dura ali 10, 15 dias, e depois eu meio que volto ao normal, a tocar minha vida, sabe? Umas certas coisas assim, não há, que eu percebo nas pessoas, não há esse monitoramento do próprio comportamento, do próprio estado de humor, para se perceber. E quando isso acontece, somente quando em terapia, assim, chega a pessoa com 30 anos de idade fazer terapia e fala, nossa, eu nunca percebi isso em mim, né? Durante 1 mês, 2 meses de terapia, nossa, eu nunca percebi isso ao longo da vida, começa a tomar consciência de si. Então, acho que essa é a maior... Por isso que quanto mais madura a personalidade, menos sintoma ela produz, né?
Aham, Uma perfeito. Então, assim, quanto personalidade mais. imatura que não nomeia o que se quer, o que sente, como que ela vai se perceber para buscar ajuda, Sim. por exemplo, né? Ela fica, as pessoas, né, a sociedade, elas estão num ciclo de uma zumbilândia, né? Hoje eu falei com uma paciente assim, a gente está meio que uma zumbilândia, todo mundo seguindo o fluxo, é como se fosse um zumbi, né? E não para olhar assim, aonde está pisando, que roupa que você está pondo, o que você está falando, você conhece sobre o que você está falando, não conhece, aceita a opinião de qualquer um, não aceita. Então, assim, tudo, né? Não é que você vai ficar paranoico observando tudo, não, mas minimamente para o bem da sua saúde mental. Então, sim, você monitora o seu humor para você saber o que é uma ansiedade normal de uma ansiedade, né, anormal. O que é uma alteração de humor próprio da vida, sei lá, perdi meu filho, né? Traz uma tristeza, traz um aborrecimento, traz uma frustração. Assim, tá, bati o carro, é motivo de, né, desespero? Gente, o carro trabalha com uma outra, ponto final, né? Só um carro. Então, assim, não tem uma hierarquia de importância das coisas, né? O senso de proporção, né? O professor Olavo dizia muito sobre um senso de proporção das coisas, assim, não sabe colocar ordem na vida, no dia a dia das coisas, assim, o que é Não urgente, o que é menos tem urgente. Então gradação, não há gradação. acaba se É desesperando. interessante, Ademilson, que um bebê, se a mãe retira o mamar, ou então se arranca o braço dele, literalmente, ele vai chorar o mesmo. Porque para ele, que não tem personalidade, não há gradação. Então, Uhum, uhum, se tirou ali o alimento, que eventualmente já vai voltar, ou se arrancou um membro, ele vai chorar, vai espernear do mesmo jeito. O adulto, ele tem que ter gradação, ele tem que, como o Lavo fala, tem que ter hierarquia, porque senão uhum. tudo vira um drama. E se a vida é um drama, você vai invariavelmente adoecer, invariavelmente você vai produzir sintomas. E Sim. trazendo de volta para a bipolaridade, por que é importante esse paciente se observar? Porque, primeiro, com a alteração da rotina, a gente consegue pensar, digamos assim, prevenir uma crise. Se esse paciente está Uhum, em tratamento, ele está se observando, se do nada ele percebe uma redução da necessidade de sono, que é diferente de insônia, tá? A uhum, redução da necessidade do sono, e ele relata isso para o terapeuta que fala com o psiquiatra, a gente honestamente consegue, diante desse fato, prevenir, por exemplo, que ele abra um quadro de um surto psicótico, né? uhum, Porque os transtornos mentais e a bipolaridade, de maneira muito evidente, eles são multifatoriais. Então, a gente tem uma alteração biológica em neurotransmissor, em receptor, em comunicação entre vias neuronais, mas a gente também tem toda uma influência de outros fatores tão importantes quanto aquela alteração cerebral, que é uma alimentação, que é uma rotina de sono, que é não se expor a estimulante, falando em bipolaridade. uhum, Para você ter sim. uma ideia, Denilson, há cientistas hoje que falam que a bipolaridade ela é um transtorno do sono com sintomas de humor e não um transtorno de humor com, eventualmente, uma redução da necessidade de sono. Então, Uhum, para sim. tratar, entenda a seriedade disso. Então, não tem como eu tratar um paciente bipolar se ele não dorme, compreende? Sim. E Sim. estávamos discutindo no Einstein recentemente, e inclusive é uma discussão que é muito recorrente, imagino até que fique muito solidimentado, enfim, que todo mundo aprenda, que é o fato de que todo transtorno mental ele é sistêmico e inflamatório. Um cérebro deprimido é um cérebro essencialmente inflamado. Inflamado. Então, não adianta tomar 10 miligramas de estalopram e não fazer atividade física. Ou então não consumir alimentos anti-inflamatórios. Ou ainda não fazer nenhum tipo de suplementação. Uhum, O ômega 3, por exemplo, também estávamos conversando isso no hospital, ele previne surto psicótico. Ele um suplemento
medicamento anti-inflamatório que comprovadamente previne surto psicótico, né? Isso é muito importante, não pode ser negligenciado. E como você falou, é um paciente que junto ao terapeuta vai precisar se observar porque é uma doença crônica. Ele recebeu o diagnóstico, ele vai ser bipolar para sempre. Por isso também que tem que trabalhar o estigma da doença, né? A maioria dos pacientes, os meus pacientes, por exemplo, a minha consulta eu trabalho basicamente com psicoeducação. Mas ainda assim é difícil eles aceitarem o diagnóstico de transtorno bipolar. Eu tenho um paciente que está dentro do espectro bipolar, o paciente ele não é tipo 1 nem 2, está dentro do espectro. E quando ele fala do porquê que ele está fazendo tratamento para bipolaridade, porquê que ele recebeu o diagnóstico sem ter tido um quadro maníaco franco, ele fala que, na verdade, eu estou prevenindo a bipolaridade nele. Então, imagina, né? Então, o estigma, ele tem que ser muito bem trabalhado para essa pessoa se conscientizar da doença e tratá-la de maneira contínua. Porque há tratamento e há possibilidade real para a maioria dos pacientes, quando eu digo a maioria, assim, para mais de 90% dos pacientes, de se estabilizar, de ter remissão total de sintoma quando em tratamento. E aí é uma pessoa que vai receber o diagnóstico aos 20 anos, aos 25 ainda está tomando remédio, ainda está tendo que cumprir com todas aqueles fatores, né, que a gente precisa mudar o estilo de vida para permanecer bem. Eventualmente ela vai querer abandonar a medicação, eventualmente vai querer negligenciar abrir uma exceção, né? E aí abre descompensa. Sim. Abre crise. E aí tem, só te contar uma coisa, tem um paciente que só de melhorar o sono, né, tava tomando medicação certinho. Né? E aí melhorou o sono, parou de tinha muito mais crise de compulsão alimentar, né? Compulsão alimentar, a ideação suicida e crise depressiva, né? É meio que, hoje eu percebo que é muito mais misto que ele tinha do que uma mania propriamente dita. E aí, só de melhorar o sono, medicação todos os dias no mesmo horário e o sono, diminuiu as crises. Diminuiu, só isso. E aí imagina se conseguisse fazer uma atividade física, se conseguisse suplementar alguma coisa, se conseguisse seguir certinho ali, mensal, ou 2 meses, 3 meses ali, acompanhamento psiquiátrico, e não seguia, né? Imagina se seguisse, ia diminuir mais ainda a probabilidade eventualmente de sintomas, iria, né, para remissão de sintoma, iria para remissão completa, que é a nossa meta na psiquiatria hoje, né? E eu falei no início da nossa live sobre a medicação, por quê? Porque o que eu percebo é ainda o preconceito contra a medicação psiquiátrica e a não adesão, né, ao tratamento medicamentoso e a não aceitação daquilo que tem. Exato. Você não aceita que altera o que o humor altera. Você não aceita, não sou assim isso. Eu estou passando uma fase difícil, né? Assim, minha filha, calma, é só tratar. É uma fase, e por que eu vou, o paciente pensa, por que eu vou continuar tratando algo que já passou, né? Agora uma coisa porque vai piorar, se não tratar vai piorar. Exato, porque é uma doença crônica. E uma coisa que eu uso para convencimento no meu consultório, inclusive para assustar os pacientes, falando em bipolaridade, é para assustar mesmo. É o seguinte, Ademilson, é uma doença crônica. Quanto mais episódios de humor, seja ativação, não precisa ser uma mania franca, ou depressão, essa pessoa faz ao longo da vida, mais morte neuronal ela tem. Na bipolaridade, durante a crise, o paciente está tendo morte neuronal. E se ele abrir o quadro ali aos 20 anos, que é quando abre, normalmente, e passa décadas fazendo episódios de humor, há um momento em que ele vai estar tão desorganizado que ele vai chegar para mim e eu, honestamente, não vou saber se ele tem um quadro bipolar crônico ou se ele é esquizofrênico. Entende? Você tem uma demência, então, né? isso aí.
progride devido à morte neuronal, progride para demência. Uhum. O paciente bipolar, quando ele abre o primeiro episódio de humor ali aos 20 anos, ele começa a ter perda neuronal. E aí acaba que eu mostro esse gráfico para assustar mesmo. Para o cara pensar, tá, eu tô deprimido, vou melhorar, mas se eu deprimir de novo, de novo, de novo, que é o comum, eu, no final das contas, vou demenciar. Caramba. E isso é muito grave. Isso é muito grave. E aí é quando ele pensa, porque assim, de maneira geral, ninguém quer ter perda cognitiva. Então, é um paciente que, entendendo essa evolução da doença, entendendo a cronicidade e o desfecho catastrófico que ela pode ter, ele opta por se preservar e por manter o tratamento. Sim, e quando você fala, né, a perda neuronal, às vezes a pessoa que está vendo a gente não ouve, vão ver a live, não entende, mas vai perder o quê? Concentração, memória, atenção, né? Às vezes movimento motor, né? Às vezes a fala, dificuldade na fala, né? Na escuta ou na visão, enfim. Olha só, o dano que vai trazer só porque não quis, só porque não aceitou. Assim, aceitou que tem uma dificuldade, que tem uma alteração de humor, que tem uma alteração química que herdou da genética da família. Então, assim, tem uma ainda alteração há muito... no sono, né? Bipolar é sono, 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 sono. Não estabiliza se não estiver dormindo. Uhum. Né? E não prioriza a saúde. Assim, ó, prioriza, vamos lá, prioriza um carro, mas não prioriza a saúde. Prioriza, assim, sei lá, qualquer outra coisa, mas não prioriza a saúde, né? A pessoa, assim, com esse transtorno específico, né? Infelizmente, as pessoas não tomam conta não tem noção da importância que é cuidar da saúde mental. Sem saúde mental, você não consegue viver, não consegue trabalhar, você não consegue se relacionar, você não consegue tocar sua vida. Né? Você não amadurece, porque se a alteração de humor está alterada, você vai ter comportamentos caóticos. E ninguém vai querer ficar perto de você. Né? A não ser a família. Né? E aí entra um fator importante, né? Que é essa rede de apoio para ajudar no família, né, Ademilson? Quiçá a família. A família também sofre muito. Inclusive, para os pacientes bipolares, eu acho fundamental a gente sempre lembrar, de trazer o familiar tanto para ajudar ali no diagnóstico, né? É outra coisa que é muito importante, como vai se assemelhar a muitas outras coisas, a gente ouvir não só o relato subjetivo do paciente, como a história contada pelo familiar, também deixa o diagnóstico mais robusto, e trazer esse familiar para acolhê-lo, porque viver com uma pessoa com transtorno mental é muito sacrificante, difícil, né? e desafiador. E aí trazer essa família para terapia de grupo ou para uma terapia cognitivo-comportamental, isso é bem, bem importante. Tem uma, bipolar, eu estava pesquisando, só te cortar um pouquinho, estava pesquisando essa semana, ou semana passada, não lembro, que tem a ABRATA, né, Associação Brasileira de Familiares e Amigos de Pessoas com Transtorno Afetivo, né? Então é uma associação que tem, né, familiares, amigos, e é bom o pessoal saber para poder ir lá procurar material, procurar grupos, né, procurar, enfim. Né, é muito bom saber desses grupos, né? Eu iria lhe perguntar qual tipo de terapia você prefere quando você está diante de um paciente com transtorno bipolar. Sim, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental mesmo, voltada para o transtorno bipolar, né? E que é a terapia hoje atualmente que traz mais bases, né? Evidências científicas ali no campo da psiquiatria, no campo da psicologia baseada em evidências e com foco, né? A TCC com foco uma terapia breve, é uma terapia que foca na resolução do problema. É uma terapia que tem um passo a passo, né, tarefas, vamos dizer assim. A gente passa meio que um plano de ação para o paciente. Ó, vamos lá, essa semana, meu filho, você precisa disso. Medicação, todo dia no mesmo horário. Ó, o seu sono, fala como está o seu sono. Vamos trabalhar o seu sono, vamos trabalhar
traz aí geralmente, né, chega muito mais pacientes com sintomas deprimidos do que eufóricos, né, maníacos. Exato. Então a gente trabalha ali as distorções cognitivas, né, que são interpretações que o paciente faz que são distorcidas da realidade, né? A gente trabalha as distorções cognitivas, são pensamentos distorcidos. Então, assim, a maioria que chega com geralmente, né, na TCC eles trabalham com esses 3 tipos de pensamento, de desvalor, desamor e desesperança. Sim. Então, assim, não se sente amado porque é uma pessoa que tem uma dificuldade ali de se relacionar. Não se sente amado. Não se sente valorizado. Não foi de fato, né, Ademilson? Porque não foi de fato. Porque de fato não foi. Desvalorizada, ou porque não foi de fato, ou porque realmente não é valorizada e não faz por onde, não sabe fazer por onde, não tem habilidades sociais para ser valorizada, se sente vitimista, né? Porque sempre está em depressão. Daqui a pouco desencadeia aí um pensamento de vitimismo, tanto por causa do transtorno, quanto por imaturidade mesmo, não amadureceu. E desesperança, a pessoa não tem esperança de que vai melhorar. Vou fazer o quê? Eu nunca melhoro, 3 meses, 2 meses eu caio numa depressão, parece que é crônico, eu não melhoro, psiquiatra passa um remédio, eu não melhoro. Só passa remédio. Só passa remédio, isso aí. Psicólogo só joga responsabilidade nas minhas costas, não quer me ajudar, né? Não quer assumir a autorresponsabilidade pela própria vida, pelo próprio tratamento. Então, assim, num processo terapêutico, eu particularmente tenho todas as ferramentas da TCC, tem toda essa indicação para psiquiatra, mas se a disposição dele não for para amadurecer, ele não vai melhorar do sintoma. Não vai melhorar. Exato. Porque uma das primeiras coisas, não sei se tem paciente meu aqui vendo, é o processo de desenvolver a autorresponsabilidade. Assim, eu sou responsável pela minha saúde mental. Eu sou responsável pelo meu sono. Eu sou responsável por tomar medicação todos os dias no mesmo horário. Então, assim, se a pessoa não assumir essa autorresponsabilidade, que já é um processo de amadurecimento, a tendência dela não melhorar, né, dela não melhorar e piorar é grande. É grande. Né? E o então, interessante assim, nesse processo de amadurecimento, uma coisa que eu trabalho muito é o espírito de dever, né? Que aí a gente entra aí no campo da citação de São José Maria Escrivá, que é o espírito de dever. Assim, cara, você precisa cumprir com o seu dever. Se você tem que tomar uma medicação todo dia de manhã cedo, cumpra o seu dever, pelo amor de Deus. Para de ser besta, para de ser mocinha, para de ser vítima, para de ser moleque. E toma é só uma medicação, pelo amor de Deus. Deixa um copo de água e... Se você não vence um remédio, o que você vai vencer na vida, gente? Pelo amor de Deus, você não vence um copo d'água com comprimido todo dia no mesmo horário, você não, pelo amor de Deus. Aí tá pedindo pra ser uma ameba, assim, pelo amor de Deus, não é possível. Né? Eu faço esse desafio assim, com o paciente, né? Falo, olha, cumpre com o seu dever. Primeiro a medicação, beleza. Depois, só o seu sono, cuida só do seu sono. E aí a gente vai avançando aos poucos, né? De forma gradual. Comportamental, a gente vai trabalhando aí a mudança de comportamento do paciente, né? Falando nisso, Ademilson, tem uma terapia de ritmo biológico, você conhece? Para ensinar o paciente rotina. Não, terapia de ritmo. Terapia de ritmo biológico, para ensinar rotina ao paciente bipolar. É uma que está tendo boas evidências, que está tendo é ótimo, é uma que tem boas evidências para os pacientes com transtorno de humor. Né? É ensinar o paciente bipolar a ter uma vida bem rotineira, bem chata, mas livre de sofrimento em última análise. E quando você falou sobre amadurecimento da personalidade, é o fim último do ser humano. Na verdade, o fim último do ser humano é o céu, mas deixa isso para uma outra live. E amadurecer a personalidade. No transtorno bipolar, isso é possível porque o paciente fora das crises ele é normal. Quando está em tratamento, ele tem remissão de sintoma. E é importante também durante um momento de sofrimento que é uma pessoa que vai ter mais defesa para não abrir um quadro de humor tão grave.
Não Uhum. são coisas... a depressão, por exemplo, ela de forma alguma ela é só biológica. Ela é como você estava falando, quando aquela pessoa olha para a realidade com sentimento de desamparo, com desamor, com desesperança. Uhum. Uhum. Então, amadurecer, um ego que não seja frágil, ele não sucumbe tão fácil. Ele olha para a vida, como a gente estava falando lá no início, e de maneira, ele consegue graduar o sofrimento. Não é que nem o bebezinho, não é tudo que vai fazer ele Uhum. espernear, né? Então, sim, o amadurecimento, ele é o fim último de toda a personalidade, e uma personalidade madura, ela deixa de produzir sintomas, Uhum. eventualmente. Isso é muito importante. Porque assim, eu vejo, né? Conforme eu vou trabalhando, não é que eu deixo de lado o transtorno, mas conforme o que eu percebo conforme eu vou trabalhando o amadurecimento dessa pessoa, por exemplo, o senso de autorresponsabilidade. Ela não vai deixar de cuidar do sono dela, por exemplo. Ela não vai deixar de tomar medicação. Ela não vai comer porcaria todo dia. Ela vai, ela vai deixar de comer, né, alimentos estimulantes. Por quê? Porque ela tem um senso de autorresponsabilidade. Se Uhum. ela desenvolve um espírito de dever, assim, ó, não, esse é o meu dever. Eu vou cuidar da minha saúde pelo bem da minha esposa, pelo bem do meu filho, pelo bem do meu marido, né? Então, assim, eu não vou fazer merda, porque eu tenho um dever a cumprir para com alguém. Então, ganha um sentido ele cuidar da saúde dele. Agora, Uhum. a pessoa é imatura, o que que a criança faz quando ela né, ela é contrariada? Ela faz birra, ela não aceita. E o que um adulto imaturo faz quando é contrariado? Isso aí, Birra, birra e não né? aceita. Então, assim, ou a pessoa ali que recebe o diagnóstico e faz birra e não aceita, é uma pessoa imatura. Ela precisa aceitar, falar assim, cara, eu tenho essa dificuldade. Eu confio nesse meu médico, né, psiquiatra, eu confio no meu terapeuta, se ele está dizendo, eu vou dar um voto de confiança nele e eu vou fazer o que ele está falando. Vou fazer Por o que ele está pedindo para ele isso, fazer. por isso que é importante a psicoeducação. O adulto, ele faz o Isso que aí. ele entende, ele não vai fazer o Uhum. que a gente manda. Por Isso isso que a aí. maior Isso aí. parte do tempo de consulta eu uso explicando para o paciente o porquê de que ele tem que dormir, Uhum. falando do TAB especificamente, do porquê que ele tem que fazer Uhum. atividade física, o que que implica ele burlar, ele não fazer Sim. que está sendo sugerido. Porque eu simplesmente virando e falando, olha, você vai tomar essa medicação para sempre e precisa dormir, precisa comer bem, precisa fazer atividade física. Essa pessoa Não, eventualmente já ouviu não isso em entra. outros lugares. E Uhum. ela não entende. Ela sabe, mas ela não entende. No Sim. primeiro momento que tiver alguma melhora, já vai abandonar o tratamento. Então, eu preciso Uhum. que esse paciente com transtorno bipolar entenda a cronicidade da doença, entenda que ele vai ficar em tratamento pela vida toda, que é uma doença multifatorial, então não é só tomar remédio, e quais as consequências de fechar os olhos para essa realidade. Qual a Uhum. consequência de assumir uma não aceitação frente ao diagnóstico e viver de qualquer jeito? Né? A partir do momento que Sim. ele entende isso, o peso disso, aí ele consegue manter, ele traz essa autorresponsabilidade, ele cria essa autorresponsabilidade, Uhum. né? E quando você fala, né, de psicoeducação, eu particularmente falo ali para o paciente, né, educar o paciente sobre o padrão cognitivo dele, educar o paciente sobre a abordagem, no caso a TCC que eu trabalho, né, a terapia cognitivo comportamental, ensinar o paciente sobre o transtorno, né, a importância, igual você falou, a importância da medicação, né, a importância dele se cuidar de tudo isso. Então, assim, eu acho que 80% das sessões de terapia é muito mais psicoeducação do que qualquer outra coisa, né? Existe lá a escuta terapêutica, claro, mas é muito mais ensinar o paciente sobre o transtorno, sobre o padrão cognitivo dele. Falar assim, olha, seu comportamento, você tem
um padrão que foi desenvolvido ao longo da vida, né? E aí entra lá no aspecto da personalidade. Olha só, você tem esses defeitos de caráter que você adquiriu pela má educação, né, da sociedade, dos seus pais, ou da escola, ou dos seus amigos. E isso só piora o seu quadro clínico. Então, se você melhorar esses defeitos de caráter, você vai diminuir os sintomas do seu transtorno. Então, assim, é meio que junto, né? Meio que uma coisa Não, vai puxando a outra, assim. está junto, com certeza. A gente não consegue dissociar, né, a Uhum, formação da personalidade com a melhora do paciente em termos de sintomas mesmo, né? Não uhum. tem como dissociar. Sim, sim. Mais alguma coisa, doutora Evelyn, Falamos que você bem, pensou? falamos bem, né, Ademilson? Eu acho que trouxe Sim. a minha noção, a minha predileção pela noção do TAB como uma doença espectral, crônica, multifatorial, cuja medicação é imprescindível, mas não é o tratamento. Gostei de trazer a provocação de que há cientistas que já classificam o TAB como um transtorno do sono e não do humor, né, para trazer essa alerta, essa necessidade de que é um paciente que precisa ter uma rotina muito estável. Comentei sobre a terapia de ritmo biológico para os pacientes com TAB, que é para ajudar as pessoas a terem uma boa rotina. Porque a gente fala, Para mim tem que é mudar a nova essa rotina, terapia, né? hein? Não ouvi falar. Vou Leia a pesquisar. respeito, é muito interessante. Porque a gente fala, Denilson, tem que mudar a rotina. Putz, vai mudar a rotina. É muito difícil, né? Não. Então é interessante que tem ajuda. E quero deixar o perfil do Dr. Renato Silva para quem está nos Muito bom. ouvindo, quem tem interesse em aprender Aham. mais. É @Dr. Renato Silva. Ele é médico formado pela USP e psiquiatra. E ele faz um serviço de excelência, tanto para leigo quanto para profissional, alertando sobre o diagnóstico, manejo de transtorno afetivo bipolar. Ele tem até, se eu não me engano, uma Um assinatura, né, chamado Voo Bipolar, aplicativo, né? ele tem um Muito bom, aplicativo. excelente. Né? O canal do Uhum. YouTube dele também é muito bom. Assim, eu acho que a mãe dele é A bipolar, se eu mãe não me dele engano. é bipolar Né? tipo 1, tá no espectro mais Uhum, grave, fez quadro uhum. psicótico e hoje, segundo ele, vive em remissão de sintomas, né? Né? Então, assim, é possível a gente, assim, é um transtorno grave, e é possível a gente tratar Sim, e ter uma vida normal, vamos normal, dizer assim, né? É possível você trabalhar, se casar, se ter filho, você ter exato, amadurecer a sua personalidade, mesmo com um diagnóstico. Né? exato. Então, trabalhar a autoaceitação, a Uhum. autoestima e cumprir, fazer como sugere São José Maria Escrivá, que precisa ser feito. Né? Cumprir Como como sugere, dever, não, como ordena. São José Maria ordena. ordena. Verdade, E a gente cumpre. E quem tem juízo, cumpre. verdade, verdade. Evelyn, muito obrigado pela sua Eu que participação. agradeço. Né? Estou à disposição, pessoal. Né? Eu sempre recomendo a doutora Evelyn, sempre mando meus pacientes procurá-la. Né? E conte comigo, né, para uma próxima live, discutir sobre outros assuntos. Né? E estamos aí à disposição. Querido, digo mesmo, lhe confio muito, tanto como amigo como quanto profissional. Fico à disposição. Sugiro que a próxima live seja com charuto e tema livre. Boa, boa. Aí vai ser Sou um muito mais pensamento, mas interessante. né, um bom vinho vai ter. Com certeza. Assim que o E, frio pessoal, chegar. sim, vamos abrir caixinhas para o pessoal pedir assuntos, né, para as nossas próximas lives, né, coisa boa. Perfeito. Até Pessoal, boa mais, hein? noite, meu querido. Boa noite. Um abraço para a Digníssima. Pode Beijo. deixar.
Tchau. Obrigado, pessoal, Tchau. pela participação e abração para todos.